Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Acho que esse é um bom ponto para começar. Não. E a pornografia é um exercício em fantasia, né? É um exercício em fazer com que tudo seja efetivamente lindo, porque quem vai consumir pornografia feia? É pra estimular. É pra estimular, não mas quer revolta. não tô falando no sentido estético, tô falando no sentido de qualidade. Sim. É uma coisa mal feita, uma coisa, sei lá, que te causa traumas instantâneos, independente dos fetiches aí. Mas a grande problemática da pornografia, já mudando para essa análise aí, é a questão de uma fantasia que não é intuitivamente vista como puramente fantasia, né? Acho que uma das questões que diferencia a pornografia de outros materiais é que quando você vê um filme de, sei lá, super-herói ou de guerra ou etc., você sabe que aquilo é um ambiente fantasioso, que é uma foto ali, um recorte para realmente estimular os seus sentimentos, suas emoções. É uma coisa construída como entretenimento. Você sabe que a guerra, na realidade, não é com heróis aí destruindo todo um outro exército com metralhador estilo Rambo. Você sabe que um filme sobre mundo corporativo, advogados, não é aqueles dramas de bater o martelo e salvar todo mundo no fim do dia. Você sabe que a realidade do advogado é ler um montão de documento e aplicar para processo, ou que a realidade do mundo corporativo é olhar para uma planilha de Excel 8 horas. Não é necessariamente fechar negócio de milhões de dólares que vai mudar o rumo do mundo. Então, acho que existe esse entendimento porque você vê essas coisas e consegue mais facilmente colocar aquilo na bolha fantasia, né? Mas o mundo pornográfico, eu não sei vocês, mas você não vê outras pessoas tendo relações sexuais para saber como que é na realidade, né? Como que é o tempo que toma, as coisas que acontecem. Talvez você saiba hoje, mas eu digo em termos de crescimento, de exposição. É uma coisa que você tem acesso à realidade da coisa para depois ter acesso à fantasia. É o contrário, né? Você tem normalmente acesso à fantasia primeiro e anos depois vai ter acesso à realidade. Mas aí o que vai formar a sua expectativa da realidade é a fantasia, não é Exatamente. o cru da coisa. E a gente já consegue ver o tipo de problema que isso pode gerar. Não, acho que tá aí o problema, né? Tá aí que... É que não adianta ficar patinando muito nisso também. Claro, a gente poderia falar, não, tem os impactos. De certa maneira, é igual você falou, a gente tem essa facilidade. Mas eu acho que é engraçado porque todo mundo, no fundo, sabe. Por exemplo, se você fazer um exame honesto, fala, poxa, é um filme. O filme você sabe que a pessoa não grava. Aquele filme que você tá vendo de 45 minutos, não foi de 45 minutos. Foi 3, 4, 7 dias, vai saber. Meses, Anos. Então. Sim, então, mas aí que tá o grande problema. Porque se a parte 1 do episódio foi qual a história da pornografia, essa parte 2 de pornografia é um problema, você tem que começar por aí. Acho que todos concordariam que é um problema no sentido que muda a direção de o que é a realidade, o que é fantasia, o que você é primeiro exposto. É que é meio isso, eu falar assim, e se ela é o problema em si, é uma coisa. Agora, se ela gera problema, sim. Agora, ela é um problema em si, aí vai, entendeu? São duas perguntas diferentes.
Droga, por exemplo, pornografia gera problema? Sim, assim como qualquer outra coisa no mundo. Um carro, por exemplo, você pode dirigir normal, mas pode atropelar alguém. Não, entendeu? Sim, mas aí na analogia já um carro pra você dirigir, você precisa fazer um curso, você precisa fazer prova, você precisa passar por um monte de exames. Depende do lugar, né? Mas existe legislação para isso, né? Se é aplicável ou não. Assim como existe legislação para pornografia também, né? Não é qualquer coisa que é permitida, como a gente falou antes aí. Muitos países do mundo ainda é ilegal. Mas sim, acho que são perguntas diferentes. Acho que essa primeira, a pornografia é intrinsecamente algo negativo? Vamos começar por aí. É igual comer açúcar, cara. Eu acho que a resposta obviamente não, né? Porque como a gente já falou, é uma manifestação de uma faceta essencial do que é ser vivo, do que é viver uma sociedade, do que é ter desejos e fantasias. Como não... Se falar que isso é ruim, Ninguém aqui é um melão que não tem nenhum desejo, coisa do tipo. Embora existam aí, óbvio que nichos, principalmente religiosos, que vão dizer que sim, né? Que a finalidade de atos sexuais é a reprodução e o desejo tem que estar restrito ao parceiro ou parceira para essa finalidade. Isso Existe. não faz muito sentido, mas também, né? Não, mas existe. Você está discordando que existe? Não, só que não faz sentido essa afirmação desse pessoal. Sim, então, mas aí, enfim, né? Não vamos entrar no mérito de perspectivas. Mas é uma perspectiva de que sim, é algo inerentemente ruim. Mas aqui já, como vocês perceberam, estamos chegando no campo pessoal já de. Porque você vai cair naquela. Não, então beleza, é maravilhoso. Não, até porque já entra nesse mérito falando se faz mal ou não. Certo, quando você vai pesquisar de conteúdo, é um negócio engraçado. Eu vi uma vez falando. Pare para imaginar o seguinte: a gente tá falando daqui dos reis antigamente e tudo mais. Perspectiva de uma pessoa do mundo. Não, do mundo antigo, eu digo, tipo, o seu avô, por exemplo. Você não teve contato com esse. Provavelmente não teve tão como hoje. Algumas pessoas, tudo que ela teve, que ela consumiu de sexo na vida, tipo assim, hoje um jovem consegue consumir mais do que ela em um dia, entendeu? De exposição. Uma pessoa de outra época. Então é muita coisa, cara. De certa maneira, em termos evolutivos, eu imagino que tem algum efeito no cérebro ou alguma coisa do tipo. Isso é inegável. Sim, mas da mesma forma também nunca pude consumir tanto material de entretenimento como música, Sim. filmes, ou mesmo substâncias ilícitas, que hoje também, pagando pela internet, chega na porta da sua casa. Enquanto antes você tinha que ir lá naquela esquina, daquele bairro, conhecer aquela pessoa. Então acho que essa observação é válida, mas não é válida só para pornografia, é válida para tudo que você pode consumir hoje, você pode consumir em excesso com a maior conveniência do mundo. Não. Então acho que bom, vamos por partes. Em termos de ver pornografia faz mal. Como aí, acho que são várias perguntas numa só, né? Como faz mal em que sentido? Em termos fisiológicos, por tudo que eu pesquisei aqui, o consenso é que a pornografia em si não gera nenhum mal fisiológico assim que vai ser enquadrado como uma condição a ser tratada em si, né? Como por exemplo o alcoolismo ou não sei, a própria depressão, como naquele guia que a gente citou em várias vezes nos episódios, o DMS lá, o Diagnostic Manual Statistics, que é considerada a bíblia assim dos quadros. Vício em pornografia ou mesmo em sexo não existe, não tá lá. Mesmo da quinta edição, já revisado depois de 60 anos, ainda não existe um consenso médico, seja psicológico, psiquiátrico, fisiológico, de que o consumo de pornografia excessiva causa certas coisas. Como consenso, não. Existe, claro, um consenso de que o comportamento obsessivo compulsivo é um problema
Mas aí, de novo, não é um Pra problema qualquer necessariamente coisa, né? pornográfico. Sim. Pode ser com álcool, pode ser com drogas, pode ser com videogame, como a gente sabe aí, acho. Quem que decretou? A OMS, né? Que o vício em videogame era um problema. Não sei se foi a OMS agora, se foi a China, que até tentou Não, foi a reduzir lá China que 8 horas por China. dia. 2 horas por 2 horas por 2 semana. horas agora. É. Por semana. Então, Semana. o problema é esse. O problema é o consumo obsessivo compulsivo, né? Sim. Do que exatamente. A flecha aí não é virada que você consumiu um vídeo pornô e já era, você perdeu o resto da vida. Sim, sim. Assim Tanto como. que essa coisa do vício. Tem um subreddit de desabafos no Brasil. Sempre tem um pessoal que às vezes vai desabafar alguma coisa sobre a vida lá. E tem muitos relatos de cara, até meninas mesmo de vez em quando que aparecem, falando, tipo, sobre como eles querem, tipo, largar a pornografia, como o cara não consegue ficar sem ver um vídeo no dia, ou até às vezes ele tá no trabalho e dá vontade de assistir um vídeo, sabe? Porque ele é realmente viciado, a pessoa realmente acaba se viciando nessa coisa. Mas se entrar em fóruns de alcoólatras, É, os desabafos são os mesmos. É muito mais um efeito do que uma causa, né? Porque, como qualquer psicólogo, imagino, eu não quero me passar por um, mas em termos só realmente de bom senso. Qualquer pessoa que te falar que não consegue deixar de fazer alguma coisa, porque é uma fonte de prazer, e faz a pessoa desestressar, faz a pessoa ir para outro mundo, faz a pessoa ganhar um senso de identidade. Qualquer pessoa que fala, ó, eu jogo 20 horas de videogame por dia, eu bebo álcool durante o dia porque é o que me faz desestressar, é o que me dá prazer, é o que me faz esquecer dos problemas. Acho que é intuitivo que o que a pessoa está consumindo não é a razão do problema dela. sim. Chega a certo Consequência do momento problema. que chega a certo momento que é difícil desvincular as duas coisas, né? Que é uma coisa de ovo e galinha, de que você tá tanto naquilo que aquilo meio que é o problema. Mas em termos intuitivos sempre existe uma raiz do o que tá te estressando tanto, o que Mas isso é compreensível, né? Não é até porque o pornô já chegar e falar, dar um murro na sua cara, não é? sempre tem uma causa raiz, né? Que Sim. precede o que você está consumindo e como você lidar com ela bom, é o que tem que ser tratado, ser melhor estudado, né? E aí eu acho que existe um. Não, por favor, pode terminar. Eu só falar que eu acho que existe um grande gap aí no sentido de estudo dessa relação, porque pro alcoolismo, pro vício em drogas, ou vício mesmo em remédios entorpecentes, existe várias frentes de estudo para isso, né? Várias universidades, vários centros que se dedicam a falar com essas pessoas, a entender a direção da flecha em diferentes momentos dessa dependência. Existe um foco nisso. Agora, para a relação com o pornô, não é bem assim. Como existe uma certa carência de grandes grupos ou departamentos universitários dedicados a estudar isso. Tanto é que as minhas pesquisas eu tive extrema dificuldade em encontrar material acadêmico que tem uma amostragem grande e substanciada para falar o efeito da pornografia é isso, porque quem está fazendo o controle disso? Porque se é um alcoólatra, os familiares estão vendo quanto você está consumindo, quanto você está gastando, ou você bota naquele centro de reabilitação e você consegue ter uma exposição mais controlada, né, com as variáveis mensuráveis. Agora, com o consumo de pornografia, que Mas você hoje em dia, com a normalmente tem. internet, não tem Exato. ideia que a pessoa Estamos tá falando de hoje. fazendo. Você não tem ideia de quanto, de quê, de quando. O que você tem é quando já realmente queimou o fuzil. Sim. Que é esse desabafo aí, que são os relatos. Mas aí, pra mim, isso vira comentário do YouTube. Porque quem comenta? Ou review no Foursquare lá, ou no restaurante. Quem vai falar sobre o que está consumindo? Ou é quem achou maravilhoso e falou, nossa, é a melhor coisa do mundo, né? Ou é quem. Ou é quem já tá na fossa. Exato. E no caso do pornô, quem que vai falar orgulhosamente, nossa, eu sou muito mais feliz por ter consumido isso daqui. Alegrou meu dia. Nossa, minha vida faz sentido. Então é o que em economia chama de grupos autoselecionados. De que quem se manifesta sobre
é porque já teve uma experiência traumática, é porque já criou um negócio não saudável, mas é a única pessoa que você vai ter acesso, que você fala, você tá bom, veio a luz do dia para falar sobre isso. Quanto você consumiu? 1000 horas por semana. Nem sei se tem essa quantidade de horas na semana, mas enfim. Você tá analisando de um extremo, né? Então, por isso que... Você não tem um grupo de controle pra você saber o que é, tipo assim, o que é o normal e o que é o que já o deficiente, entre aspas. Exato. Quanta linha aí. Os poucos estudos que tive acesso, que tem aí Porn Studies, numa universidade lá nos Estados Unidos, e começou em 2008, acho que foi. Mas assim, com uma amostragem de 500 pessoas. E claro, homens jovens, então é uma amostragem já bem enviesada. Mas segundo esse estudo aí, com 500 homens jovens saudáveis, a porcentagem de pessoas que nessa observação geraram algum relacionamento não sustentável, pouco saudável com material pornográfico foi entre 3 e 6%. Então, claro, tem um monte de asteriscos aí. Nos Estados Unidos, homens jovens, lá. Claro que estão numa universidade, já tem um pouco mais de renda, etc. Tem todo um enviesamento aí com base na amostragem, mas assim, como primeira premissa de algo normal, em vez de só o povo que já demonstrou dificuldades, 3 a 6%, cara, eu acho que comer açúcar dá mais problema. Você vê a obesidade aí com 40% da população hoje nos Estados Unidos sendo obesa. Você vai comparar com 6%. Tá bom. Não, mas essa é uma camada do problema, né? Então, nesse foco aí, nessa faceta, como fisiologicamente, psicologicamente, pode dar problema um consumo? No geral, com base nesses poucos estudos aí, pode, mas numa porcentagem quase que negligível. Acho que justamente por ser tão pequena que não tem tanto estudo. Não, mas é que também... Vamos pensar... Pensa bem, primeira coisa, igual o César falou, pensa em obesidade, não queria, mas você vê, de fato tem, você consegue enxergar. Agora, e no caso, igual a gente tá falando, o principal fator é que hoje é anônimo o negócio. Ninguém chega na rua fazer, baixando a calça fazendo negócio. Na verdade, o mais contra-intuitivo aí é que a única coisa que consegue medir do pornô é o quanto de pornô que é consumido mundialmente. E isso, os dados do Pornhub lá, o relatório anual, que passou a ser quase o relatório da ONU de saúde mental da humanidade, tem cada vez mais conteúdo e cada vez mais horas e cada vez mais dinheiro sendo feito para pornografia. Então, o mundo nunca consumiu tanta pornografia, pelo menos em termos mensuráveis, porque quem estava medindo a quantidade de fotos que estavam sendo vistas pelo correio lá em 1800 bolinha, né? Mas só em termos de escala, são 7 bilhões de pessoas, metade delas tem acesso à internet, e metade do acesso da internet é para pornografia. Nossa então, isso só falando em dados brutos, assim. E você pensar em metade da população mundial, chutando muito alto, assim, tem problemas de distúrbios sexuais, tem problemas de depressão, só em números de escala. Óbvio que nunca a quantidade de pessoas com problemas relacionados a consumo de pornografia também nunca foi tão grande. Mas como porcentagem de, vamos chutar aqui, 4 bilhões de pessoas que fazem consumo disso, cara, 100 milhões de pessoas tiverem com problemas, é menos de 0,001%. Então, se for comparar isso com o problema da obesidade, que 7 bilhões de pessoas consomem alimentos e 10% delas têm problema de obesidade, muda o tom, né? Muda o tom da conversa. São escalas, assim, absurdamente diferentes. Sim. Só que, claro, de novo, você não dá para separar em bolhas. Como uma das maiores perguntas é: como você sabe o efeito da pornografia no desenvolvimento do adolescente? E aí vem a pergunta desses 500 pessoas que foram analisadas na universidade, para ter verba e aprovação do comitê ético da universidade fazer isso, você acha que alguma dessas pessoas eram na adolescência? Como você viabiliza um estudo para fazer um grupo de controle de adolescentes que consumem pornografia, adolescentes que não, para falar os resultados depois? Para ver qual é o real impacto. Como você viabiliza um estudo sobre isso numa universidade de renome, ou mesmo sem renome, porque
Você falar que qualquer você deu lugar. pornografia pra menor, o que vai acontecer com a sua universidade? Vai ficar famosa, pô, vai ganhar mais alunos. Cara, É, esse é quase que o mesmo problema que drogas tem, como a gente falou lá no episódio 3 de como se faz tudo pro real efeito da heroína ou do crack num ambiente controlado. Que você pega aí, sei lá, uma pessoa que tem um bom trabalho, tem uma relação saudável com a família e começa a dar crack ou heroína pra ver se vicia. Como você vai fazer esse estudo? seria da hora. Não, tem estudos de observação aí, que foi Aham. incluso o grande ponto que eu fiz lá, que o único estudo que se tem de pessoas observando, principalmente em Wall Street, assim, círculos de pessoas que têm mais a perder do que pessoas na Cracolândia consumindo esse tipo de substância, eles não tendiam a se viciar. Era menos de 3%, eu lembro até hoje esse número, menos de 3% de quem tinha uma vida relativamente estável, mesmo com consumo recorrente da substância, não criava uma relação de dependência. Porque o contexto era, por quê? Por que eu vou usar isso como a minha identidade, como a minha vida, dado que eu tenho várias outras bolhas aí que eu sou importante, eu sou necessário? É essa questão de que quando você cria uma relação de dependência com qualquer substância, normalmente é porque a sua vida falta significado em muitas outras esferas, se não todas elas. Mas como você analisa isso com pornografia em adolescentes ou drogas ilícitas mesmo com adultos? Você entende? Você cria uma limitação aí que vai ser um mistério para sempre. Teria que desbravar esse terreno aí também. Mas tem um da universidade aí que faz isso, então. Boa sorte. E no Brasil eu vou achar uma. Cria uma, Pedro. Vou criar a minha. Boa. Então, é bom, só pra martelar muito isso daí, do que eu acho que é muito fácil você levantar a bandeira de faz mal, não faz mal, a favor ou contra. Mas quando você pensa só nessa faceta aí de como você faz estudo que comprova de maneira científica se é bom ou se é ruim, você já entrou no buraco negro, amigo. Você não consegue viabilizar isso. Você consegue só estimar baseado em números brutos aí, comparado a outras coisas. Mas vai ser sempre uma especulação, né? Que comparado à obesidade, comparado ao alcoolismo, comparado ao tabagismo, é muito melhor em termos assim de efeitos em grandes números. Mas se você focar nas bolhas de pessoas em posição de vulnerabilidade, vamos dizer assim, qual que é o efeito da pornografia comparado ao álcool? Qual que é o efeito com esse grupo de idade menor comparado ao adulto de meia idade ou já adultos? Quando você começa a fazer perguntas sobre as perguntas, você chega num emaranhado aí de que o resumo é ninguém sabe de nada. E é impossível saber, dadas as ferramentas e acordos, convenções sociais aí de como você exploraria isso de maneira ética e científica. Não. Então, Cada um cuida do seu. Cada um cuida do seu. Tá te fazendo mal, cara? Tá fazendo mal pra você, para. Eu já falo isso. Você acha que tá fazendo mal, para. Então, mas essa é só uma das perguntas, né? De efeito de que eu falei, psicológico, fisiológico. Agora, uma outra grande pergunta é a nível social. É um problema, principalmente por o papel que a mulher historicamente tem nesse ambiente, pela dinâmica de poder que existe nesse ambiente, a dinâmica de abuso, não só de quem vê, de quem distribui, mas também de quem faz. Quando você pensa na indústria pornográfica mainstream, por assim dizer, é algo bom, é algo ruim? Essa é outra grande pergunta, né? Eu falo pessoalmente, eu não olho com os bons olhos. Também não, pra ser sincero. Então, aí... Questão quem se falou da indústria e tal, porque é que nem, tipo, já vi várias entrevistas com essa leva desse pessoal que faz a coisa mais independente, tá ligado? Que faz, tipo, faz com o namorado, ou às vezes faz sem mostrar a cara, ou... Enfim, entrevistas assim parece, tipo, tira aquele peso que tem do que é a indústria mesmo, que era... Porque a gente já viu histórias de ex-atriz pornô, que, né, falaram como era abusivo, os problemas que tinha, as coisas que era obrigado a fazer... Ou, tipo, não recebia o suficiente, coisa do gênero, assim. Então, a indústria, assim, como costumava ser, que nem o Pedro falou, também tem maus olhos pra isso. Mas o de hoje em dia, eu falo, você quer
quer fazer, faz. Você tá fazendo o que você quer, faz. Então, aí eu vejo também várias camadas do problema. A pergunta é relativamente simples, né? É algo saudável, por assim dizer, é algo que a sociedade deve validar com carimbo de aprovado, mas aí você já entra em vários, defina a indústria. Estamos falando do, sei lá, Brazers, ou do que é regulamentar, o que tem carimbo lá, do CNPJ. Exato, estamos falando de só o mundo heterossexual dos grandes produtores, ou estamos falando também de todos os outros nichos que, principalmente hoje, né, se manifestam de várias formas, de independentes, de parcerias, de mais realidade, menos realidade. Então, assim, como você define a indústria já é o primeiro problema. Depois, como você define a sociedade é outro. Define o carimbo já é outro. Então, vamos começar só pelo, acho que os mais latentes, assim. O que é indústria? Acho que quando o pessoal fala da indústria, tá falando do mainstream. Você entra em qualquer página aí conhecida pornô e é o que tá lá nos mais vistos, que tá lá no homepage, né? Tipo, Brazers, que é brasileirinhas, essas coisas assim que é meio que uma marca já. É o popular, né? É o popular. Então aí se define a indústria como o mainstream, você fala é algo ruim. Aí a pergunta vai ser é ruim. Então, e baseado no quê? Porque se você falar quais são os filmes mais. Qual que é o mainstream da indústria de Hollywood hoje? Cara, é Disney, né? É Disney. Sim. E aí você tá criticando o mainstream pornográfico por não ser realista. Aí vem essa pergunta: o que eles estão vendendo? Eles estão vendendo um documentário sobre vida sexual entre duas pessoas? É isso que eles estão se propondo a fazer? Porque se é isso que eles estão propondo, eles estão falhando miseravelmente, realmente. Aí eu concordo, eles são ruins, estão falhando. Agora, essa é a proposta que eles têm? É isso que o público quer atrás? Como você fala, quero pornô. Falando de novo, no pop, né? Não tô falando de você, do Pedro, de ninguém. Tô falando na massa aí cinzenta, sem cara do popular. O que eles querem consumir é o documentário entre duas pessoas idosas numa relação sexual para ver qual é a realidade da coisa. É isso que você quer se dedicar ao seu momento privado ali na sua casa para se distrair e não pensar no resto do mundo? Não tem tanta experiência, deixa eu ver eles falarem sobre isso aí. Eu quero mais realidade no meu momento aqui de alto prazer. É isso que realmente a massa está buscando. Então, você pensar no mundo de novo, no mainframe capitalista aí, o mercado está oferecendo que tem demanda, que a demanda se cria pela oferta, a oferta se cria pela demanda, enfim, tem um tango aí. Sim. Mas nesse tango, você compara com outras coisas multimídia, como videogames. Os jogos mais famosos são de realidade de trabalho, os truck simulators da vida. Esses são os jogos mais populares de todos. O Farm Simulator tá mal bem, ó. Fala mal do Farm Simulator. Ele é legal, mas ele ganhou o VGA desse ano aí como o melhor jogo. Tanto é que a gente tem até categoria, né, para simuladores agora. Não sei bem, mas. Não sei, eu acho que não. Você pensar nos maiores jogos, nos maiores filmes, nos maiores livros, eles não tendem a ser documentários extensos, com várias camadas de complexidade. Não tendem a ser. Pode até ter certos exemplos aí, mas acho que todos concordam que a indústria do entretenimento são coisas irreais, exageradas, focado ali no momento cultural que o público quer mais de alguma coisa. Então, você colocar a indústria pornográfica mainstream nesse contexto, eles estão fazendo um excelente trabalho. Cara, mas só olhar o quanto fatura. Se fosse ruim, cara, ninguém ia comprar. Ponto, acabou. Eles estão vendendo fantasias exageradas para um elemento escapista que o público está consumindo. Cara, é isso, em termos básicos, né? Agora, se for entrar numa camada sociológica de qual que é a fantasia que eles estão vendendo, isso faz bem para a geração que está consumindo isso? Então, isso que eu acho que é o ponto que eu fico mais... Porque... Principalmente homens jovens. Então, porque tipo um filme da Disney, você vê, beleza, tá lá o
ou um Homem-Aranha e tal, você sabe que você não vai virar o Homem-Aranha. Sabe que não tem como você ser o Iron Man, tá ligado? Você sabe Ou que você Thor. joga o GTA e você não vai pegar um carro e fazer a mesma coisa. Então, No exatamente. geral, Agora, né? sei Tem lá, pessoas que fazem isso, mas no geral. Mas, tipo, Das no caso do 35 pornô, é uma milhões de coisa. pessoas que jogaram GTA, não foram muitos que fizeram isso. E, tipo, no caso do pornô, é tipo, um moleque vê aquilo, não, sei lá, não tem conhecimento às vezes da coisa, ele fala, pô, consigo fazer, vou tentar fazer igual. Não é assim. É o ato Acho que é aí que performático. que é aquela coisa que vocês estavam falando no começo lá do negócio da fantasia, tá ligado? Porque ele vira, a pessoa acha que é realidade, vira realidade. Porque E não eu tem acho que, contato com a realidade. sim. E eu acho que isso é muito, pelo menos, sei lá, soa que é muito mais fácil de, sendo que nem você mesmo exemplificou aí do negócio de GTA. É muito mais fácil acontecer em relação ao pornô do que as outras coisas, outras mídias, assim, tipo videogame ou Exato. filmes mesmo. Você vê o trânsito todo dia, você vê que não é o GTA todo Então, dia. sim. Mas aí o problema se torna outro, né? De que a gente tem esse entendimento de que, dado a particularidade da exposição, que seria a realidade do mundo do sexo versus a realidade de qualquer outro mundo que você tem acesso e consegue internalizar a fantasia do real, onde está o culpado? O culpado é a indústria do sexo que não está cumprindo um papel social aí de instruir os seus consumidores. Lógico que não. Ó, primeiro que quando a pessoa fala, não, mas ele não tá cumprindo esse papel social, você pode afirmar, mas ainda é um argumento. Que obrigação ele tem de atender? É uma lei, por acaso? Tá carimbado lá, não pode fazer com o intuito que represente a realidade. Não. Então, e mesmo se tivesse. Mesmo se tivesse, no fim das contas, isso que é foda, porque no fim das contas, se você tá consumindo, é porque você quer. Não é que você tem uma arma na sua cabeça apontando. Isso. E a questão de você quer, você vai consumir. Principalmente hoje em dia, né? Pode baixar quantas leis quiserem aí. A menos que se torne um estado tipo China de eu te dou a Controle internet. social. Então, se for escolher entre um cenário de ditadura extrema versus. Liberdade extrema. Enfim, você tem que escolher o problema menor, né? E eu acho que, pelo menos no meu caso, é claro qual que é o problema menor. Eu não sei, cara. Olha, eu acho que nesse momento a gente já cai realmente na questão pessoal, não tem pra onde correr. Não, mas tem uma questão social ainda que é de. Você tem um problema que é diferente de qualquer outro problema. Que é esse daí, de novo, você tem uma indústria da fantasia de uma realidade que muita da parte que consome a sua fantasia não tem acesso à realidade. E confunde isso com a realidade. Então esse é um problema exclusivo da indústria pornográfica. A gente falou, videogame, filme não existe. Eu não sei tipo assim, que não consome, porque, bom, de certa maneira, eu entendo, tem bastante jovem, mas eu não sei se... Então, eu não falei maioria, eu falei tem uma boa parte do público que consome essa fantasia e não consome a realidade. Isso eu acho que você não vai discordar. Não tô falando 90%. Sim. Não, sim. Na verdade, os estudos que eu vi aí de métricas mostram que o maior consumo de material pornográfico vem de pessoas em relacionamento a longo prazo, estáveis. Então se for falar em maioria, a maioria sim tem acesso a uma realidade. Se é a melhor realidade, aí quem vai fazer o controle disso eu não sei, mas sim, em termos de, pelo menos que se tem, né? Porque de novo, esse é outro problema, né? Quantas pessoas entram no anônimo lá para consumir? Como você sabe realmente quem é o seu público? Quem que tem o cadastro do cartão de crédito lá e o e-mail para comprovar a idade, endereço e status civil? Mas os dados que se tem que dá para estimar isso, a maior parte são de pessoas em relacionamentos que consomem pornografia. Mas sim, falando aí do público jovem, principalmente adolescente, é um problema quase que exclusivo de a realidade, a fantasia passa a ser um proxy para a realidade. E aí a culpa é da indústria pornô, de esse segmento aí que isso acontece por vias talvez até inevitáveis de dinâmica de mercado? Onde está a responsabilidade de resolver esse problema? É da Brazers? É das brasileirinhas? É do governo de ir lá e baixar uma legislação para falar, ó, brasileirinhas, faz um material dedicado ao público infanto-juvenil aí.
Essa é a opção. Onde que era, Pedro, que você viu alguma coisa, matéria, em algum lugar na Europa que eles queriam fazer, que a mulher propôs de fazer um negócio, um pornô pra adolescente? Não, foi nos Estados Unidos. Ela falou, pra evitar esse tipo de problemas, a gente tem que fazer pornô pro público jovem. Então, isso cai um pouco na questão da educação sexual, que nos Estados Unidos, em muitos lugares, que é uma aula obrigatória, uma matéria obrigatória lá. Não sei se no Brasil tivemos isso nessa época, eu não lembro. A gente Não, teve, nossa, não. Eu não lembro disso. Banana, a gente teve, tipo, acho que uma vez que teve alguém, uma mulher que foi lá e falou sobre, tipo, esse negócio sexual. de sexualidade e tal. Mas Mas era uma principalmente por causa palestra. de camisinha, usar camisinha, essas coisas. Não era, sabe, aprofundado. Era mais nessa coisa do, usa camisinha. Era isso, que era Foi uma basicamente. palestra, né? Era uma palestra. Aham. Mas eu, sei lá, uma vez todos os anos de escola. Hein? E aí, eu também. obviamente, a gente sabe como isso acabou, né? Acabou o dia inteiro com todo mundo enchendo camisinha com água e jogando no outro. Então, eu acho que aí tá realmente o problema, de como você desenvolve uma educação sexual. Porque você desenvolve uma educação matemática, desenvolve uma educação linguística, desenvolve uma educação até cívica. Mas todas essas passam pelo princípio da prática, né? Você aprende matemática e fazer exercício. Vai fazer o quê? Por mais que a professora fale, coloca a camisinha na banana. Como é que você fala de sexo sem... Então, Não tem como. De novo você vai cair. Você vai cair no mesmo cenário. Por mais que ele seja mais direcionado para a realidade, ainda é uma projeção. Sempre vai continuar. Não tem como falar de sexo sem incentivar a prática do sexo. Sim, mas aí você já volta o negócio de quais são os maiores problemas. Né? É você não tocar nisso por medo de consequências não intencionais, ou você nisso. tocar nisso e realmente ter que lidar com essas consequências, que não é só do adolescente que talvez seja um estímulo, talvez seja uma exposição de, ok, você não vai dar uma aula prática ali nesse momento da história da humanidade, não parece muito viável. Talvez em outra até seja, vai saber, né? Mas você mostra um vídeo didático aí, um documentário de como seria uma relação sexual normal, entre aspas. Você já sabe a reação dos alunos vendo isso, né? A professora fala, olha seu pai e sua mãe. E os pais, como vão reagir a isso, né? Em que idade você escolhe fazer isso? É 11, 12, é 13? Isso seria considerado mostrar pornografia para menores? Como você aborda isso? Cara, manda molecada é um problema mais cabeludo do que o mito da mão lá que se exercita frequentemente. Cara, eu não vou me iludir aqui que eu tenho a resposta para isso, não. Quem que tem é um caos jurídico, social, tudo. Eu só acho que a resposta passa por aí, de que existe uma instrução em várias facetas da vida aí, mas não existe nenhuma para esse segmento. Como você faz isso? Não sei. Mas, dado que a gente conversou aqui, eu acho que o menor problema é você tentar fazer isso e vai dar errado no começo e vai gerar outros problemas, mas, cara, assim como a gente descobriu lá no tópico de inteligência, o conceito de escola, de QI, também não nasceu da noite pro dia, também não nasceu perfeito. Até hoje não é perfeito, né? Quem que acha que a escola funciona à perfeição em termos de preparar intelectualmente para o mundo? Meu Deus. Mas ter um pouco disso é melhor do que não ter nada disso, né? Eu acho, e aqui de novo, tô no pessoal que deveria ser por aí. Vale a discussão. Fazer experimentos, tentar formas de mídia diferentes. Uma coisa que eu vi aí que não é educacional, mas é cultural, que eu acho que está ajudando bastante nisso, é um pouco do retirar do estigma para tratar desse tema em séries e filmes. Uma série Sex Education da Netflix, olha o nome, coincidência. Acho que vocês não viram, eu falei agora há pouco. Né? Não, você falou? Sim, vocês estavam falando um negócio de educação. Aí eu falei, mano, todo mundo assistir Sex Education na Netflix. Então, essa é uma iniciativa que eu não vi, mas eu conheço pessoas eu assisti que viram. A série, cara. É boa a série, eu gostei da série. Então, Ela acho que eles consegue encontraram, abordar né? o tema sem parecer clichê, sem parecer forçado também. Você tá
parece natural, tipo, 90% do tempo, assim, você consegue imaginar aquilo na realidade e tal. Quanto mais por ser adolescente, que a gente já foi adolescente, sabe como é que é, então... Então, esse é outro experimento, que é um professora idosa falando disso, a dinâmica é uma. Uma série com adolescentes falando disso entre adolescentes, a dinâmica é outra. Eu fiquei até surpreso quando eu vi, porque eu falei, pô, até que é bem responsável a série. Então, é um experimento, esse é um experimento. Sim, Aí deu sim. certo, parece que o efeito foi positivo. Então por que os professores aí que passa livro e filme pra ver, passa série também. Ué. Coloca o aluno pra ver Saló, 120 dias de Sodoma. Tem algo explícito nesse Sex Education aí, Willy? Eu acho que a primeira temporada tem umas cenas explícitas, eu acho. Mas na segunda pra frente não tem muito, não. Então Mas parte por do explícito experimento também. eu falo tipo órgão, tá ligado? Tipo, parece foto de pênis ou coisa do gênero, assim. Não E peitos, não, é isso. não é hardcore. Não é hardcore. Você vai ver Não é uma série da HBO. Não. Você vai ver menos pênis do que em... Game of Thrones. Roma. Não, como é que chama? Não, assisti Não, mais Roma, recente HBO. lá. Euforia. Euforia, é. Então Não, vai ter um slide de pênis, não se preocupe. É que vocês não assistiram Roma da HBO, você falou, meu Deus do Nossa céu. senhora, né? Roma era... Aí, ó, coincidentemente, começamos meio que em Roma, né? Pompeia. Terminamos em Roma. Voltou pra aquela época. Todas as estradas levam pra Roma. Né? Mas Sex Education é legal mesmo. Sei lá, parece bem informativo, é engraçado ao mesmo tempo. Acho que por isso fez. Funcionou, tá ligado? Não se leva negócio a sério, assim, né? Aquela coisa. Então, sim. Enfim, só pra amarrar o nó aí, eu acho que a primeira grande pergunta é isso gera efeitos nocivos aí em termos de saúde? Pelas estimativas que se dá pra fazer, não. Você quer um negócio mais científico? Boa sorte. E a segunda grande pergunta, a fantasia que essa indústria gera é positiva? Ou é responsabilidade deles mudarem isso? Acho que passa por uma educação, por experimentos em termos de educação sexual. E não só educação sexual, mas outra coisa que a gente não falou muito aqui é a questão do papel da mulher na sociedade. Não é algo que também a gente fala aí da década de 60, 70, com os filmes, esses casos de abuso que existe até hoje, ninguém tá negando isso, mas que tem esses relatos aí bem abusivos daquele período, mas aquele período o abuso da mulher não era só na indústria pornográfica. O papel da mulher dentro de casa, em escritório, em basicamente todos os lugares, também era abusivo e restritivo. Então, essa questão de a pornografia prende a mulher em certa dinâmica de poder ou certas posições, eu acho que sim, tem um mérito, porque infelizmente ainda é o mainstream, né, o que, digamos, repercute mais, o que você tem mais visibilidade. Mas se eu olhar para a sociedade como um todo, isso não é um problema exclusivo do mundo da pornografia. Hoje está quase virando porque em outras áreas, em certos países, certos contextos, já tem muito mais abertura aí para posições de liderança, para expectativas de igualdade, enfim. Não quero fazer um episódio sobre feminismo, mas é entendível que a evolução do papel da mulher é algo tão histórico quanto qualquer outro tema que a gente já debateu aqui hoje ou em outros episódios, né? Não é algo que lá na Idade Média já estava claro de que tinha que ser assim e estava errado. É todo um entendimento. Hoje, claro, a gente tem a lucidez de que estava errado. Mas é um privilégio moderno de você ter as bases culturais, éticas e linguísticas para saber que sim, né? que as coisas podem ser melhores em muitos sentidos. Podem não, né? Devem ser, porque não foram por razões extremamente irracionais e hereditárias. Mas enfim, o ponto existe, além desse trabalho conjunto com a educação de que é um relacionamento, do que é um ato sexual, existe uma questão de abrir os olhos de qual é o papel da mulher na sociedade. E mulher nem falando em gênero assim específico, caixinha. É mais de que a fantasia não está só no como acontece, de que maneira acontece, está no
qual que é a dinâmica de poder aqui? E por que que isso é uma dinâmica fantasiosa? E por que que essa é a fantasia hoje? Como é uma educação que deve gerar esse tipo de perguntas também. Por que que a massa ainda consome isso? Por quê? Dado que sabemos que a dinâmica de poder já não é essa, nunca deveria ter sido essa. Vamos discutir isso filosoficamente, historicamente, socialmente. Eu acho que tem que passar por aí também. Que isso claramente é algo anacronista, né? De um mundo tão moderno, mas a fantasia mais repercutida aí é algo que coloca a mulher numa posição subjugada. Como pode ser diferente? Tem, né, vários canais aí que são de mulheres com outras pegadas, mas são nichos ainda. Então acho que a Eu vou educação falar vem que nesse questionamento aí. se você continuar falando, vou falar que você tá roubando o lugar de fala delas, cuidado. Eu não tô falando sobre a experiência de ninguém. Tô falando sobre a experiência de consumo e debate que existe nesse tema. Apenas isso. Tranquilo. Não. A gente já falou 1 milhão de vezes aqui. O lugar de fala é para experiência pessoal. Não estamos falando de experiência da mulher, nem de minorias, nada. É só dilemas nesse tema que envolve algumas estruturas aí que a gente pode opinar sim. Diria não só pode, deve, porque essa discussão acontecendo num círculo só, como você muda uma estrutura? Eu acho que isso é difícil, né? Mas enfim. Então, só, de novo, para fechar esse nó aí, a educação não é só em termos de dinâmica, não é só em termos de física, você quer colocar aí, mas sim de contextualização cultural, social, histórica do porquê que é assim hoje. Essas perguntas têm que ser feitas também. É complexo, né? É complexo. É. Bem complexo. É complexo. Muito mais complexo que o videozinho de 5 minutos no homepage de sites famosos aí. Ai. Nossa, Isso eu tava falando, começando falando do negócio do Garganta, daquele filme do Garganta Profunda. E beleza, todo mundo já ouviu falar do filme e tal, que é sempre os óbvios zoando. Mas quando eu tava lendo sobre o pornô, que eu acho um negócio super interessante, eu acho. Foi a primeira vez que eu vi o enredo dessa porra desse filme. Que era uma mulher que ela era engolidora de espadas. Ela engolia espadas. E o clítoris dela era na traqueia, alguma coisa assim. Então ela ficava fazendo oral com todo mundo, com o marido, com os amigos, com o namorado, etc, pra tentar, né, ter prazer. Esse é o enredo do filme. Eu falei, meu Deus, isso aí. É um pouco de fake news aí. Não, ela não sabia porque não tinha orgasmos. E aí ela foi no médico e descobriu que o clítoris estava na traqueia. Isso. Acho que era isso, Aí, essa é a premissa. Como que ela descobre isso e como que ela aprende a ter orgasmos dado essa particularidade anatômica dela aí. Que maravilha. E esse foi o evento cultural da década de 60 nos Estados Unidos. Gerou mais burburinho do que Vingadores. Imagino mesmo. Eu vi que lucrou pra época, acho, não sei quantos milhões lá. Que aí o cara fala, né? Todo mundo criticou e tal, mas lucrou muito, então vamos seguir em frente. Cara, isso daí é marketing, né? Positivo ou negativo, todo mundo falando sobre isso. Exatamente. E os jovens descolados acampavam no cinema para conseguir ter lugar. Chegava 7 da manhã e esperava até as 11 da noite, que era a sessão. Eu sei que eu lembrei disso quando você tá aqui falando de educação, da realidade da coisa, eu lembrei disso, do enredo do filme. Que beleza, né? Acho que esse é outro ponto também, bem asterisco também, mas que é a depravação do mundo moderno, que você escuta muito aí de que olha o tipo de conteúdo, olha quantas pessoas consumindo. Isso não é novidade nenhuma sob o sol, não. Só que hoje temos muito mais visibilidade disso. Mas como a gente falou aí, você pegar os registros, até no livro das orações lá tinha as depravações, pessoal consumindo.
Só que ninguém sabia, né? Era uma coisa extremamente sete chaves ali nos círculos da nobreza. Então, é questão tanto de, acho que bizarrices quanto de busca por consumo sempre existiu. Só que ninguém sabia em números na casa dos milhões, né? Para cada país e cada hashtag, palavras-chave. Isso é o novo. As palavras-chave e a busca, não. Nada de novo. A gente vai cair. Agora se continuar, vai cair mesmo nessa. Nisso daí não tem mais pra onde correr. Acabou. Acho que não. Acho que já respondemos as perguntas mais cruciais aí. A menos que estejam pensando em algo que deveríamos falar e não falamos. Não, por mim É já. mais ou menos o que eu tinha em mente também. Bom, acho que é isso aí então, né? Acabamos nossos episódios sobre pornografia, antes tarde do que nunca, tá vendo? Saiu. Demorou, mas sido uma veio. experiência prazerosa. Meu Deve ter Deus. sido. Os ouvintes devem ser amados. Que sirva de instigação aí para mais conversas no tópico, né? Porque Sim. isso realmente é algo que você fala pornografia, é meio que vampiro fugindo da cruz, né? Não. Por mais que seja uma das coisas mais consumidas no mundo, realmente não tem muito estudo, não tem porra É nenhuma. aquela famosa estatística de que 80% consome e os outros 20% mentem que não consome. Exato. Ai, ai. Bom, é isso, senhores. Mais algumas últimas palavras sobre o tópico ou não? Último comentário? Eu tô de boa, chega de pornografia, cansado. Tem ressaca. Saca de pornô, isso aí. Se uma pessoa pega o meu histórico e fala, que doente. Acho que o último comentário é vejam as referências, porque aqui é realmente o resumo do resumo. Tem muita expansão aí, muito foco em períodos distintos, tecnologias distintas, então para quem ficou curioso, mas é uma parte bem integral da história da civilização humana. Tem até uma citação que eu vi aqui de um historiador que falou: se você quer redescobrir realmente como era a sociedade em algum momento, pesquise sobre como era a relação com a pornografia. Porque as coisas que as pessoas tentam esconder são diferentes. São mais efêmeras, né? O que o pessoal busca, valoriza, esconde. Então aí que você vê o por detrás da máscara de momentos históricos. Enquanto que a história dos grandes heróis, dos grandes homens aí é replicada ad nauseam, né? Mas essa vamos explorar o de trás da cortina aí da civilização nesse momento. Comece por qual era a pornografia nesse momento, como era distribuída, o que o pessoal buscava, o que era proibido. E aí você vai ter uma experiência de voyeur, quase máquina do tempo naquele momento histórico. Meu Deus. History porn. Tem subreddit pra isso também. Eu não duvido, não. Urso superior. Subreddit Especialização. Tudo. Mas é isso aí. Acho que temos um outro aviso para fazer aqui que não tem a ver com o tópico. É verdade. Quem vai falar? Fechando mais um ciclo aqui. Não é o ciclo do ano, embora coincida, 2021. Mas é algo um pouco mais pessoal. Passo a palavra para o senhor Pedro Marciano. Bom, gente, para felicidade de alguns e tristeza dos outros, bom, a partir desse momento não estarei mais como parte integral da bancada de avaliação do Veja Bem. De certa maneira, bom, agora a partir do ano que vem eu vou estar iniciando aí uma graduação, tenho alguns outros projetos em mente para tocar, e, bom, tem ficado apertado. Acho que também ficou um pouco claro que meu desempenho caiu um pouco nos últimos episódios. Então, por conta disso, eu tô com um novo foco aqui. E, bom, é isso. Alguns podem se alegrar, outros podem chorar, mas, bom, tá aí. É isso. Eu só queria comentar que tem que ficar claro que é uma decisão pessoal.
Eu zoei aqui, mas a gente não mandou ele embora não, tá? Ele foi porque ele quis. Embora os desejos existissem de demitir, não somos uma empresa privada. Não, mas piadas à parte, eu acho que o pessoal tem que tirar dessa mensagem aí é que é em virtude da qualidade do programa, como vocês sabem, depende sim de um foco, depende de um estudo, para realmente trazer coisas que não são nossas meras opiniões, né? Tem todo um contexto aí que você não abre o olho e está com ele na cabeça. Tem que ler muito, tem que escutar muito. E dado projetos pessoais aí, novos do Pedro, realmente cria um conflito aí que a maior perda estaria do lado de vocês mesmo de ter menos desse conteúdo que poderia trazer não fosse isso. Então, acho que é um ato tem que ser reconhecido como em favor dos ouvintes, né? Não contra eles nem o resto da bancada aqui, espero. Eu não morri não, viu? Eu não tô morto não é isso. Exato. A partir dos próximos episódios nós faremos homenagens ao Pedro. Descansa em paz. Nada impede no futuro alguma coisa e nada do tipo. Eu não morri não, tá? Não se preocupe. Vamos fazer tributo. Tributo ao Pedro. Talvez seja um ponto e vírgula mais do que um ponto final, né? Então. Não sabemos como vai continuar o programa. Tudo que eu posso adiantar. Nós veremos, tentaremos, vamos ver o que podemos. Oh, meu Deus, possamos fazer aqui. Eu e o William faremos alguns experimentos aí. Sim. Vamos ver se faz sentido, vamos ver se mantém o que vocês esperam de nós. Mas Não, a gente abre um OnlyFans, cada um, e não dá nada, não. São novos momentos aí, novo ano, novos momentos. Então, fim de ciclo, novas oportunidades, mas nada escrito em pedra. Pode ser que pode contar com participações especiais aí para temas específicos, ou mesmo que tenha a ver com o que você vai estudar aí futuramente. Então, é uma pausa mais do que o ponto final. Sim. Verdade, acho que eu vou aproveitar esse momento de Pedro saindo e projetos novos dele pra falar que bom, já tinha voltado a escrever faz tempo, mas dessa vez eu comecei a postar no Wattpad, que é um site mais conhecido. Que inclusive, né, eu ia até comentar durante o episódio que eu acho incrível o nível, a quantidade de contos eróticos e coisas do gênero que tem naquele site. Você vê o top de coisas mais lidas, a maioria é isso. Eu falo, realmente, não tem jeito, é qualquer lugar. Se há oportunidade, o povo faz aquilo se tornar erótico, se tornar pornográfico de alguma forma. E é o que mais faz sucesso. Eu falei, é isso que eu devia estar escrevendo, tá vendo? Mas, enfim, eu comecei a postar. Vou fazer uns contos lá. Eu comecei a postar, postei um conto só. Acho que eu até mostrei no meu Instagram lá e tal. Eu vou deixar o link pra vocês aí. Por causa desse projeto, eu abri um Catarse também. Então, vou deixar todos os links ali pra vocês conhecerem qualquer ideia que eu tenho pra isso. E deixar o link do conto também. Futuramente eu quero experimentar outros gêneros, vou escrevendo várias coisas aí e vou postando lá. Esperançosamente, uma vez por mês, pelo menos. Tudo bem. Esperança é sempre a última que morre. Exatamente. É isso aí, então. Então, acho que é um abraço, beijo e talvez um soco na cara. Aquele abraço, Pedro? Você vai ganhar aquele abraço? Não. Eu já falei, eu não morri. The last hug, Pedro. Hasta la vista.